Olá! Iniciando mais uma aula do nosso curso Cartório de Notas na Prática, essa aula tratando especificamente de inventário extrajudicial. E aqui nós vamos já tratar de uma forma bem mais prática, dada a minha experiência como tabelião de notas, que realizo há 14 anos, pouco mais de 14 anos, inventário através da seara extrajudicial. Perfeitamente possível, rápido, ágil, e tenho certeza que vocês vão captar essa forma, a melhor forma de realizar o procedimento através do cartório de notas. Quando nós tratamos do inventário extrajudicial, nós tivemos essa possibilidade, essa autorização desde 2007, a partir da vigência da Lei 11.441. Com isso veio a regulamentação após essa lei de janeiro. Em abril veio a regulação através da resolução 35 do CNJ e posteriormente o CPC, que é bem mais atual, de 2015, trouxe importantes modificações aí nessa forma de realizar inventário e partilha dos bens pós-morte. Não havendo incapazes e estando os herdeiros necessários, hoje, depois de todo esse caminho percorrido, desde 2007, é possível a lavratura desse procedimento no tabelionato de notas, dispensando a realização através do Poder Judiciário. Essa via que foi facultada aos herdeiros excessionários trouxe muita celeridade, porque uma vez que se implemente aquelas condições que a lei determina, e olhem as condições que hoje são necessárias para se fazer o inventário de forma extrajudicial: ausência de incapazes e consenso. É isso aí, porque até mesmo o requisito ausência de testamento foi suprimido através de dispositivos que trazem, e nós vamos ver mais adiante, que havendo autorização do juízo competente, pode-se realizar, mesmo havendo testamento, no tabelionato de notas. Isso é uma forma rápida, ágil, de dar aos interessados a resolução dessa situação e rapidamente eles estarão com seus formais em mãos para dar a destinação que eles assim quiserem para o patrimônio que vão receber. A partilha amigável de bens entre os herdeiros capazes e concordes, assim como a adjudicação, quando há somente um herdeiro, pode ser então feita através da escritura pública, conforme nós temos no artigo 2015 do Código Civil. Trata dentro do Código Civil o direito material e a partir do artigo 610 e seus parágrafos no CPC, no Código de Processo Civil. E a teor da normativa gaúcha, que segue a legislação federal também sobre esse procedimento, é possível então que se faça esse procedimento extrajudicial. A consolidação normativa notarial e registral, que é a nossa CNNR aqui do Rio Grande do Sul, determina, dentro também da legislação federal, atendendo à legislação federal, complementa algumas situações em que nós podemos fazer estes procedimentos através da via extrajudicial, mesmo havendo testamento. Então, nós temos aí na normativa gaúcha, a partir da decisão do RESP do STJ, que determinou a possibilidade de realizar de forma administrativa o inventário, mesmo havendo testamento. Houve, então, dentro do estado do Rio Grande do Sul e muitos outros estados, a determinação, a regulamentação de como isso se faz. Pelo provimento 28 de 2019, depois corroborado pela nova consolidação do Estado do Rio Grande do Sul, que é de 2020, tem um regramento para fazer, então, pela via administrativa, este procedimento. Nos demais estados,
Os alunos que fazem parte de outros estados, que estão em outros estados, deverão ver as suas normativas estaduais, se há essa previsão e essa possibilidade em consonância com esse registro especial do STJ. A grande maioria dos estados adotou essa possibilidade também. Também é possível se lavrar por escritura pública a retificação do inventário, mesmo que ele tenha ocorrido originariamente de forma judicial. Então vejam bem, a amplitude do que nós podemos realizar no tabelionato de notas. Tanto o inventário, a adjudicação, a sobrepartilha, que vai ter uma aula especial sobre isso, e o inventário negativo, também a retificação. Retificação nós vamos ver nessa aula um pouquinho mais adiante como nós fazemos. Quais são os passos para o inventário extrajudicial então, prof? Porque nós estamos aqui no curso, queremos saber a forma prática de fazer isso. Nós queremos ver, né? Tem um cliente, alguém pediu uma informação sobre isso, o que eu vou dizer? Aqui nós vamos verificar o que vocês vão responder para seus clientes. Quais são os primeiros passos? Como é que nós vamos realizar esse tipo de procedimento? Lembrando que além da videoaula ou das videoaulas que estão disponibilizados ao longo do curso, vocês têm material de apoio, tem a legislação pertinente e tem também modelos desses atos, inclusive do peticionamento desses atos para o encaminhamento perante o tabelionato de notas. Então aproveitem aí já para começar a dar as explicações para quem perguntar para vocês e também utilizem-se do nosso grupo exclusivo de WhatsApp da turma 1 e do e-mail que está disponibilizado também para eventuais dúvidas. Na própria plataforma do curso, vocês podem fazer os comentários, tirar dúvidas ali também. Com relação, então, o que a gente faz? Como nós começamos? Aberta a sucessão com a morte do autor da herança, devem tanto os herdeiros quanto o viúvo ou a viúva procurar um advogado para se inteirar do que cabe a cada um. Fazer o levantamento de quem são os herdeiros, quem vai receber os bens, quais são os bens que compõem o espólio, se há dívida, se há obrigações a serem cumpridas, qual a forma de partilhamento, e tudo isso vai ser verificado por um advogado. Mesmo que estejam concórdias, aquele viúvo, a viúva sobrevivente e os herdeiros vão fazer, então, juntar a documentação e vão levar para o advogado. Resolução 35 do CNJ estabeleceu documentos mínimos que devem ser apresentados para que se faça o encaminhamento e para a lavratura da escritura pública de inventário de forma extrajudicial. Em regra, a mesma documentação que vocês vão precisar para o inventário judicial. Lembrando que no inventário extrajudicial, todas as taxas, impostos, acaso existentes, já serão recolhidas antes da lavratura da escritura. Então, o que vai se juntar? O que vocês vão precisar verificar? Certidão de óbito do autor de herança, documento de identidade tanto do autor de herança quanto dos herdeiros, do viúvo meeiro, do cônjuge sobrevivente, CPF de todos, a certidão comprobatória do vínculo de parentesco dos herdeiros. Então, por exemplo, tem um herdeiro neto, tem que levar a comprovação que aquele herdeiro é neto, é bisneto daquela pessoa que é o autor da herança, se ele está representando algum herdeiro já falecido. Certidão de casamento da pessoa falecida ou a declaratória de união estável. Se não houver a declaratória de união estável e se houver essa união, vai ser então feita a comprovação com a anuência dos herdeiros necessários. Se houver pacto antinupcial, conforme o regime de bens, deve ser apresentado também a certidão de propriedade de bens imóveis e de direitos a eles relativos, então matrícula do imóvel,
documentos que comprovem a titularidade de outros bens móveis e de direitos, caso haja. Então, tem um automóvel, tem conta bancária, tem gado, tudo isso deve ser apresentado à documentação. Certidão negativas de tributos e certidão de cadastro de imóvel rural, certificado de cadastro de imóvel rural, CCIR, se houver, e ainda o pagamento do ITR. Esses documentos devem ser apresentados originais ou cópias autenticados, salvo os documentos de identidade que devem ser apresentados os originais. A escritura de inventário deve fazer menção a todos esses documentos. Qual é o documento de identidade do falecido, o documento de identidade dos herdeiros, do cônjuge sobrevivente, que vai ser o viúvo, do companheiro, etc. Então, RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte, qualquer um documento oficial. A consolidação normativa notarial e registral especifica os documentos de uma forma um pouco mais detalhada, que deve ser aqueles documentos que devem ser apresentados para a lavratura, né? Então, o pagamento do tributo correspondente, então, deve ser pago ITCD, se houver, relativo ao inventário, ou deve ser feita a DIT, a declaração de imposto de transmissão, e deve ser declarada não incidência pelo órgão tributador. Devem constar da escritura as negativas da Fazenda Federal, Estadual e Municipal e os documentos que o tabelião vai solicitar. Então, esses documentos são os documentos de identificação, como eu já disse para vocês, óbito, pacto antinupcial, os documentos de propriedade dos bens, ainda a consolidação normativa notarial e registral, além daquilo que a própria codificação civil traz, ainda traz a necessidade de se apresentar uma declaração de inexistência de testamento. Essa declaração de inexistência de testamento deve ser requerida no Arquivo Central de Testamentos. Além desses documentos, vão ser apresentadas matrículas atualizadas dos imóveis, caso haja, que vai ser requerido no registro de imóveis da cidade. Então, aonde se localiza aquele imóvel, deve ser requerido. Negativa de ônus, que esse imóvel não tem nenhum tipo de ônus, real ou pessoal, o que não impede a lavratura do inventário, mas deve ser consignada a existência desse ônus, extratos bancários e todos aqueles documentos que comprovem, então, relação de semoventes, por exemplo, se tem arma, se tem terminal telefônico, conta bancária, ações. Então, todos esse rol deve ser apresentado documentalmente. No inventário extrajudicial que houver testamento, deve ainda ser apresentado o registro do testamento, que vai ser feito perante o juízo competente, né? E a autorização desse juízo para que haja a lavratura da escritura pública. Então, vejam bem, tá? Olha só, quando nós vamos fazer o inventário em que haja um testamento, nós temos que verificar o seguinte, tá? Levar a registro perante o Poder Judiciário esse testamento, o advogado vai peticionar para ser registrado e que o juiz autorize a lavratura por escritura pública, através do procedimento extrajudicial. Por quê? Porque, havendo testamento, tem que ser verificada essa situação judicialmente. Foi uma forma que o ordenamento achou para que, mesmo aquele que haja testamento, se todos estiverem de acordo, que seja feito de forma extrajudicial. Mas observem bem, o juiz tem que autorizar, não é só pegar o testamento, ir no tabelião de notas e requerer a escritura de inventário extrajudicial. Diferentemente daquele inventário que não tem testamento, o inventário que tem testamento deve ter, então, a autorização
do juiz competente, do juiz que vai fazer o registro do testamento e autorizar. Isto vai ser juntado na documentação para a lavratura da escritura pública de inventário. Também pode ser feito a retificação, mesmo que haja testamento e a sobrepartilha. Mesmo que não tenha a previsão expressa aí dentro da lei e nem na normativa estadual, se recomenda, então, que se faça uma petição ao tabelião de notas, da mesma forma que se faz ao juízo competente. Por quê? Como é que você trabalha dessa forma e por que você pede? Quando vai se fazer um inventário judicial, se peticiona ao juiz, se explica quem é o falecido, quem são os herdeiros, quais são os bens e a forma que vai ser partilhado. Para que não haja equívoco no encaminhamento dessa escritura, geralmente, e eu faço isso como tabeliã, se solicita que o advogado faça já previamente essa petição, estabelecendo então quais são os bens e a forma que vai ser feito esse partilhamento, porque essa providência ela evita que haja controvérsia na hora de se relacionar herdeiros, se relacionar bens e fazer o partilhamento. Eu digo para vocês também isso de forma bem prática, porque eu já tive casos. Inicialmente, como não tem previsão legal de se fazer o pedido do advogado, o advogado juntava os documentos e se fazia anotações de que caberá o imóvel A para fulano, B para ciclano. Na hora dos herdeiros assinarem, o que ocorre? O herdeiro olha para o tabelião e disse, não foi isso que eu pedi. E o advogado olha para o tabelião, foi o caso que me aconteceu, e disse, não foi isso que eu lhe pedi. E eu tinha anotado. E para evitar esta controvérsia e eventualmente que ocorra isso, a grande maioria dos tabeliães solicita então que o advogado faça pelo menos um esboço do que seria a partilha. Então, que o imóvel, matrícula tal, caberá a fulano no valor de tanto e assim sucessivamente. Essa é uma forma de se fazer de uma forma um pouco mais técnica e até mesmo de valorizar o trabalho do advogado. Porque quando surgiu no ordenamento o inventário extrajudicial, o que se dizia? O advogado só vai assinar, porque a lei dizia, precisa do advogado, mas o tabelião que vai fazer. E dessa forma, já encaminhado previamente, na verdade, o advogado, ele é responsável junto com o tabelião por elaborar, por fazer todo o planejamento daquela sucessão, daquele inventário que vai ser feito. Então, dessa forma, evita-se que haja algum tipo de mal-entendido. Isso é uma forma bem prática que eu trago para vocês. Até porque, no momento que vocês, como advogados, pedirem, pode ou o atendente ou o próprio tabelião entender de uma forma diferente. Estando por escrito, isso é bem mais simples de se realizar e não há, ou se evita que haja esse tipo de situação mais adiante. Hoje eu uso também isso de uma forma que a lei não traz taxativamente que deve ser, mas a experiência nos leva a fazer de algumas formas, de se enviar tudo através de e-mail. Então, o advogado me pede através de e-mail, eu vou elaborar, envio a minuta por e-mail, ele verifica com seus clientes, está tudo ok, se agenda para ser assinado, certo? Isso é uma forma bem boa, bem prática de se fazer aí esses instrumentos e que no momento da assinatura esteja tudo tranquilo, vai ser lido para as partes, mas de uma forma que já está previamente ajustada entre todos. Depois de juntar a documentação, encaminhar a escritura perante o tabelionato de notas, ele vai fazer a DIT, que no Rio Grande do Sul é a declaração de imposto de transmissão. É aquele pedido que se faz da avaliação dos bens para a Fazenda Estadual do Estado,
e a Fazenda Estadual é a competente aí no estado em que cada um está, no estado membro, né? Vai avaliar, recolher o imposto e, se houver taxas referentes ao imposto, ao ITCD, referente ao inventário. No Rio Grande do Sul é regulado pela Lei 8.821 de 1989. Depois de verificar a implementação de todos os requisitos que são determinados pela lei federal e pelas normativas estaduais, recolher os impostos e taxas, vai ser lavrada a escritura pública, conforme, se houver testamento, disposições do testamento. Se for verificado em cima da sucessão hereditária, sem haver testamento, vai se verificar a vocação hereditária e atender os direitos sucessórios que são previstos na lei civil. As partes interessadas podem ser representadas por procurador, com poderes específicos para o ato, e a procuração para se lavrar a escritura pública de inventário deve ser também uma procuração feita por instrumento público. Vai ser verificada a existência de dívidas ou pendências em nome da pessoa falecida. Então, durante o encaminhamento e verificação dessa documentação, que vai ser preciso para a lavratura da escritura de inventário e partilha, vão ser consultadas fazendas públicas federal, estadual, municipal, sairá a negativa ou a positiva de dívida e também eventuais credores do falecido. E se houverem aí obrigações a serem saldadas, o valor será apurado e vai ser quitado pelas forças da herança. Somente depois desses compromissos que forem assumidos estarem pagos, vai ser emitida a negativa de quitação de tributos e aqueles eventuais herdeiros, eventuais credores vão dar a declaração que foi quitada aquela obrigação assumida pelo espólio. Uma vez que não tenha mais débitos em nome da pessoa falecida, passa-se a fazer o inventário e a partilha dos bens. Se forem de natureza fiscal, pode ainda os herdeiros negociar essa dívida, parcelar essa dívida ali, por exemplo, na fazenda federal, na fazenda estadual, na fazenda municipal. Vai ser emitida, então, uma certidão positiva com efeitos de negativa. Nesse caso, tem que se atentar para a seguinte situação. Vai continuar havendo dívida, embora essa dívida esteja parcelada e o parcelamento em dia em nome da pessoa falecida. Tem que se estabelecer no instrumento público de inventário a forma como essa dívida que foi negociada vai ser paga e quem que vai pagar. Pode um dos herdeiros assumir a obrigação em nome de todos, ou senão o inventariante vai ser responsável pelo pagamento. E a inadimplência vai fazer gerar em cima daquilo que os herdeiros receberam eventuais obrigações. E poderá até ser buscado e os herdeiros vão responder por essa obrigação. Então, por exemplo, a pessoa requer uma certidão negativa da Fazenda Municipal e a dívida em nome da pessoa falecida. Ela vai lá, parcela a dívida, paga a primeira parcela e a prefeitura emite uma certidão positiva com efeitos de negativa. É possível fazer o inventário assim? É possível fazer. Ocorre que, se essa dívida ela depois não for paga, ela vai continuar em nome da pessoa falecida. E o credor pode vir a buscar bens que existiam em nome do falecido, porque as forças da herança respondem pelas obrigações em nome do espólio, em nome da pessoa falecida. Então, atendem para esse caso. Tá? Se a dívida for com credor particular, pode haver a negociação e estabelecer a forma de pagamento, e esse credor vai anuir no inventário. Também dentro da escritura pública de inventário, assim como no inventário judicial,
vai haver a nomeação de inventariante, que vai ser aquela pessoa que vai ser autorizada a representar o espólio perante instituições, órgãos e perante os locais que se fizerem necessários. Então, ele vai, o inventariante, representar naquilo em que aquela pessoa precisa ter de levantamento para dar continuidade ao inventário. A resolução 35 do CNJ, que veio a regulamentar a lei 11.441, ela é explícita quando traz a necessidade da nomeação de inventariante. Ela diz que é obrigatória a nomeação de interessado na escritura de inventário e partilha para representar o espólio, com poderes de inventariante para o cumprimento de obrigações ativas ou passivas pendentes, sem necessidade de seguir a ordem prevista no Código de Processo Civil. Atentem que quando nós tratamos de inventário extrajudicial, a própria lei ela faz uma flexibilização do fórum competente, quer dizer, não há obrigatoriedade de se fazer no último domicílio do falecido, de se fazer onde havia bens, porque os herdeiros podem optar por qualquer tabelião no país para ser feito, assim como podem nomear como inventariante qualquer um dos interessados, independente daquela ordem que tem no CPC. O inventariante vai ser nomeado no próprio instrumento de inventário, então lavra a escritura nomeando o inventariante. Mas se for necessário, antes, prof, olha, o banco não quer entregar o extrato, só para o inventariante. Se vai ser nomeado só na escritura de inventário, para lavrar a escritura de inventário, eu tenho que ter previamente informado para a Fazenda Estadual quanto tem depositado na conta. Eu preciso do extrato. E aí? Nós temos, dentro da normativa estadual do Rio Grande do Sul, a possibilidade de nomear, antes de lavrar a escritura, o inventariante. Então, lá na CNNR, no artigo 902, diz que o viúvo e os herdeiros poderão, antes da confecção da escritura pública de inventário e partilha, prestar declaração por meio de instrumento público, e aí vai ser nomeado por uma escritura declaratória de nomeação de inventariante, o representante do espólio, com poderes para representar o espólio perante estabelecimento bancário, instituições fiscais, para possibilitar que sejam levantados os dados, que sejam feitos solicitações de extratos e demais dados para embasar o inventário. Também para que o inventariante ele possa representar o espólio para dar cumprimento a obrigações assumidas e que já foram quitadas antes. Por exemplo, para outorgar uma escritura pública definitiva de compra e venda baseada numa promessa de compra e venda que já foi cumprida para aquela pessoa falecida, mas que ela não cumpriu a sua obrigação de outorgar um instrumento definitivo. Em alguns casos, há necessidade de se verificar a existência de bens e direitos e se solicitar certidões, declarações, extratos, principalmente perante os bancos, perante a inspetoria, para verificar se tem animais registrados no nome, para verificar se aquela pessoa tinha ações, por exemplo, para tudo isso ser inventariado. Então, nomeia-se o inventariante. Além disso, é possível, se há só um herdeiro, se fazer a adjudicação. Então, quando nós temos a partilha, pressupõe que há duas ou mais pessoas. Quando tem a adjudicação, há só uma. Ela inventaria e adjudica, toma para si aquele bem e registra. Também tem que ser feito por meio judicial ou então por escritura pública. Então, ele vai regularizar documentalmente aquilo que já é seu. Isso também está previsto na nossa resolução 35 do CNJ
e vai ser encaminhada a escritura da mesma forma que para a partilha de bens. Somente vai aquele herdeiro receber pessoalmente. Lembrem, quando nós temos a necessidade de tirar do nome de uma pessoa falecida um bem, nós só podemos fazer por meio do inventário, mesmo que tenha só um herdeiro. E o pessoal vai lá e pergunta, mas doutora, sou só eu tenho que fazer? Sim. Tem até porque há a incidência de imposto na transmissão do espólio, do decujus para o herdeiro. Isso deve ser feito. Herdeiro incapaz, só judicial. Se ele for capaz, ele pode optar por fazer extrajudicialmente. Quer dizer, no cartório de notas. Pode haver cessão de direitos hereditários, que é uma transferência que os herdeiros fazem de forma onerosa ou gratuita para um mesmo herdeiro ou para uma outra pessoa daqueles direitos que receberam dentro daquele inventário, por morte daquela pessoa. Esse instrumento público é lavrado em ato anterior ao inventário e o cessionário vai tomar o lugar dos herdeiros no inventário, através desse contrato. Vai subrogar nos direitos que foram transferidos. Atentem que a cessão de direitos hereditários só pode ser feito por escritura pública. Não se admite cessão de direitos hereditários por contrato particular. E o cessionário passa a integrar o inventário e vai atender os mesmos requisitos que os herdeiros, apresentar os mesmos documentos, fazer pagamento dos valores decorrentes daquilo que caberia ao seu quinhão, se não houver ajuste anterior, de que caberá aos herdeiros cedentes fazerem esse pagamento. Na declaração de imposto de transmissão, que é a DIT aqui no Rio Grande do Sul, que é aquela informação que você faz para a Fazenda Estadual e no inventário, ele vai ser relacionado como herdeiro cessionário e depois, no final, ele recebe o formal de partilha no lugar daquele herdeiro ou daqueles herdeiros que ele transferiram. E esse cessionário vai registrar o seu formal, transferindo o bem como o herdeiro transferiria. Se for bem imóvel, vai levar para o registro de imóveis. Se for bem móvel, por exemplo, automóvel, vai transferir para o seu nome. Se for valores, vai retirar perante a instituição bancária. Eu disse para vocês lá no início que era possível também fazer a retificação do inventário e da partilha por escritura pública. Então, na lavratura, nesse momento em que se lavra o inventário, por exemplo, se faz uma escritura pública de inventário ou se faz o inventário judicial, pode ocorrer algum erro, alguma informação que não está condizente com a realidade. Ou pode ainda, depois de ser concluído o inventário e dele ser registrado, ocorrer alguma modificação no patrimônio. Então, por exemplo, se descobre um credor e tem que se retificar aquele inventário, porque tem que se pagar o credor e aqueles herdeiros vão receber menos. O notário vai retificar, caso necessário, o instrumento público para adequar as normas registrais. Se houver divergência entre aquilo que ele colocou na escritura e o que houver na lei registral também, e nesse caso, se for detectada, vai ser feita a retificação do instrumento, que vai atender às mesmas formalidades do inventário por escritura pública. Quer dizer, todos os herdeiros vão assinar, vão comparecer no ato, vão ser assistidos pelo advogado. Vai ser encerrado esse ato depois pelo tabelião de notas. Também a resolução 35, ela veio trazer a possibilidade de se fazer a retificação, mesmo que o inventário retificado tenha sido feito por ato através do Poder Judiciário. Quer dizer, se faz a retificação por escritura pública, mesmo que o inventário originário tenha sido feito através da via judicial. Então, atentem que, de repente, se todos naquele ato
forem já maiores, capazes, estiverem concordes, podemos fazer. O que que acontece? Algumas situações em que os herdeiros fizeram por ato judicial, através do Poder Judiciário, porque na época eram incapazes. Depois, eles implementaram a capacidade, por exemplo, por idade. Então, o inventário foi feito há 5 anos atrás. Naquela época, o herdeiro tinha 13 anos. Hoje ele tem 18. Precisa retificar. Pode fazer no tabelionato de notas? Pode. Então, vejam a facilidade que houve com toda essa implementação da lei. E isso não é tão novo. Isso nós já fazemos há quase 15 anos. Janeiro de 2022, faz 15 anos que se faz esses atos. E eles são bastante comuns. Claro que surgem algumas dúvidas, mudam algumas coisas, algumas interpretações, como é o caso da possibilidade de se fazer quando nós temos testamento. Essa possibilidade há pouco tempo. Essa opção da realização desse procedimento extrajudicial com a existência de testamentos, ela veio aqui nos tabelionatos do Rio Grande do Sul em 2019, pelo provimento 28, que atendeu lá o RESP do STJ. Então, o que aconteceu? A partir daí, foi possibilitado que, como eu expliquei lá anteriormente para vocês, se o advogado requerer o registro do testamento e a autorização para fazer no tabelionato de notas, faça o inventário da mesma forma. Então, vejam, né? O advogado vai ter que analisar se há ou não incapaz quando há essa situação. Se os interessados estão todos de acordo e se aquele testamento ali dispõe só sobre o patrimônio do falecido. Pode que haja alguma situação extrapatrimonial, que aí vai ter que ser atendido via judicial, como, por exemplo, o reconhecimento de um filho, nomeação de um tutor ou curador. Então, temos que verificar que não são todos os testamentos que se tornam ou que podem vir a se tornar um inventário extrajudicial. Somente aqueles que vão determinar, que trazem disposições sobre o direito patrimonial, que é um direito disponível, ok? Então, atentem para essas situações. Se eles implementarem essas situações, pode então ser autorizado pelo juiz ser feito o inventário da mesma forma que é feito aquele inventário extrajudicial sem ter o testamento. E vejam, né, essa situação, ela traz aí uma grande celeridade, porque mesmo que tenha que pedir a autorização para o juiz, é muito mais rápido que se lavrar um inventário com testamento, que faz todo aquele procedimento, é uma verdadeira via crucis se fazer esse procedimento. Se junta o pedido de registro e o testamento que dispõe só sobre o patrimônio, o que o juiz, em regra, vai fazer? Bom, eles podem fazer extrajudicial, vou deferir é menos uma coisa para o Poder Judiciário, que fica liberado para tratar daqueles assuntos que exigem que seja feito somente na seara judicial. Vejam que, beleza, que facilidade isso aí. Depois de lavrada a escritura pública de inventário e partilha ou a adjudicação, ela vai ser assinada pelas partes, pelo advogado, pelo tabelião e vai ser entregue para cada uma das partes o que nós chamamos de traslado ou certidão. O formal de partilha, aquele mesmo que sai lá do fórum do Poder Judiciário, vai então ser entregue para o herdeiro. Com esse documento, ele vai fazer o quê? Vai levar para o registro de imóveis, vai registrar o imóvel, vai levar para o banco para fazer o saque, vai levar para fazer a transferência do veículo. Então, esse tipo de documento de traslado é aquele título hábil para fazer as devidas transferências, que nós temos na lei, nós temos no CPC,
nós temos na resolução 35 do CNJ. Prof, qual o valor do imposto de transmissão do ITCD? Nós sabemos que nós temos que recolher o imposto de transmissão causa-mortes ou doação, que é o ITCD ou ITCMD, que é recolhido para o Estado decorrente da transmissão daquela pessoa falecida para o seu herdeiro, para seus herdeiros. Como é que eu fico sabendo? Inicialmente, você terá que ver a legislação do seu Estado. Se está no Rio Grande do Sul, vocês vão na 8821, 8.821 de 89. Se estão em outro estado, vocês vão pesquisar qual é a legislação do ITCD ou ITCMD. Rio Grande do Sul anota o nome ITCD, a sigla ITCD. Outros estados adotam a sigla ITCMD. É o mesmo imposto que, como atribuição constitucional, veio para os estados. E aí verifique, como é que nós vamos saber? Nós vamos ter que pesquisar não só a lei estadual, como a data do óbito, a abertura da sucessão, porque ele vai ser determinado pela Fazenda Estadual, mas nós temos que ver qual era a alíquota, a legislação vigente na abertura da sucessão. Como eu disse para vocês, temos inventários antigos que ainda estão em processamento. Então, a Constituição Federal deferiu essa competência para os Estados-membros e todas as formas de transmissão gratuita são reguladas por leis próprias de cada Estado, que vão verificar fato gerador, a alíquota, a possibilidade de isenção, de não incidência e a forma em que é feito o pagamento desse tributo. Dessa forma, nós temos alíquotas estabelecidas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, pela UPF, que é uma unidade de padrão fiscal, que vai regular. Então, nós temos, por exemplo, a lei atual gaúcha, traz 0, que é isenção, até um determinado valor, depois ela traz alíquotas de 3% a 6%. Essa lei vigora desde 1º de janeiro de 2016. Anterior, temos que verificar qual é a alíquota. No estado, no outro estado que não seja do Rio Grande do Sul, também deve ser verificada essa situação. Prof, estamos já terminando toda essa conversa, toda essa situação, mas o que se paga no tabelionato de notas? Para o advogado, existe a tabela da OAB, que vai se enquadrar e que não vem ao caso aqui dentro do curso referente a cartório de notas nós trazermos. Mas cada procedimento tem uma tabela dentro da OAB para cada ato praticado. No tabelionato de notas, nós também temos uma tabela que ela é regulada por lei estadual. Então, também, assim como todos os outros atos que vocês viram em outras aulas, há uma determinação de tabela de emolumentos a nível estadual. Também deve ser verificado a tabela de cada estado. Como se cobra em cada estado. É feito, ao lavrar a escritura, um valor atribuído e um valor avaliado. As partes vão atribuir um valor para aquele bem e a Fazenda Estadual vai fazer a sua avaliação para fins de recolhimento do imposto de transmissão. O valor dos emolumentos vai ser, então, pago ao tabelião de notas através de verificação do que vale na tabela, do que é cobrado naquela tabela, aquele ato com conteúdo econômico. É isso que nós chamamos. Vocês deverão verificar, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, é somado o monte e aplicado o valor de tabela, embora sejam vários imóveis, como se fosse um único bem. Determinados estados cobram ou atribuem na sua tabela de emolumentos a cobrança dos emolumentos por cada bem avaliado. Então, por exemplo, nós temos um inventário que tem
30 bens relacionados. No estado do Rio Grande do Sul, atualmente, soma-se tudo e aplica-se um valor de tabela. E uma custa máxima, pode chegar até uma custa máxima, que atualmente dá 4.000 e bem pouquinhos reais. Digamos que tenha 50 imóveis a serem avaliados e serem relacionados, vai pagar 100 mil reais de imposto de transmissão, vai pagar um valor considerável para o advogado e para o registro de imóveis, porque vai registrar imóvel por imóvel. No tabelionato de notas no Rio Grande do Sul é considerado um valor só. Alguns estados, como eu disse para vocês, adotam nas suas tabelas de emolumentos o valor de cada imóvel individualizado. Você deve ver o estado onde você está para ver como esses emolumentos são cobrados, são verificados. Com relação, então, ao inventário extrajudicial, vocês tiveram aí uma aula em que eu procurei compilar tudo o que vocês precisam minimamente saber. Vou deixar um material de apoio, vou deixar legislação para vocês, modelo de um inventário extrajudicial, modelo de um peticionamento também ao tabelião de notas, para que vocês tenham uma base para saber de forma prática como é que nós realizamos esses procedimentos. Agradeço a presença e a assistência de vocês para mais essa nossa aula. Encontro-os na nossa próxima. Um beijo da prof.